Vamos ver o texto de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Essa passagem aqui fala de perseverança e de martírio também, que diz assim, do versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, irmãos, aqui é um texto que fala de martírio. A igreja de Esmirna passaria por provações terríveis. Porém, o Senhor Jesus Cristo sempre alerta o seu povo de que ser cristão é abrir mão da própria vida. Ser cristão é entender que o nosso viver não contempla esta dimensão. Apesar da gente estar nessa dimensão material, física, nesta dimensão humana, carnal, ela não contempla esta dimensão. Porque nós temos um único interesse, é o de estar com Cristo, é o de viver para Cristo. A dimensão que nós vivemos aqui, física, é uma dimensão que precisa contribuir com a dimensão espiritual. Então nós usamos o nosso corpo, nós usamos a nossa força, nós usamos o nosso intelecto humano, tudo para edificação da nossa vida no que é espiritual. E aqui você observa que Jesus Cristo, ele já começa, quando manda João escrever a igreja de Esmirna, ele já começa dizendo, olha, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estive morto e tornei a viver. Então é como se ele quisesse deixar uma mensagem muito forte para nós. Ele, como primeiro mártir, não assim, a primeira vítima pela fidelidade a Deus, porque nós sabemos que foi Abel. Porém, na questão do cristianismo, ele como Cristo, ele como o rei, ele como o mestre, ele se deu exemplo até para morrer. Então, é como se ele dissesse, olha, eu serei o primeiro a morrer por vocês. Só que não acaba quando morre. Infelizmente, nós sofremos muito porque nós nos apegamos com essa vida material, com essa vida física, e é como se depois que morrêssemos, acabasse tudo para nós. Mas é o oposto. Depois que morremos, ganhamos tudo que temos de herança a receber dele. Mas ele começa dizendo, olha, eu estive morto. Então não se preocupe, eu venci a morte, eu tornei a viver. E eu vou fazer vocês tornarem a viver também. E é interessante que Jesus Cristo, ele faz questão de dizer que conhece cada sofrimento do seu povo, cada dificuldade do seu povo, cada fraqueza do seu povo, cada necessidade do seu povo.
que ele vai e diz, quando ele agora se dirige ao problema da igreja, ele diz: conheço a tua tribulação. Você não está esquecido, você não está sofrendo à toa, você não está em tribulação sem propósito. Eu conheço a tua tribulação. Eu conheço também a tua pobreza. Mas veja que interessante. Para o mundo, estar vivo é ter o coração pulsando no peito. Para Cristo, o estar vivo é morrer. Para Cristo, o estar pobre para o mundo é estar rico para Deus. Para o mundo, o estar rico é você ter muito dinheiro, é ter muito recurso, muitos bens. Para Cristo, não. Cristo olhou a igreja de Esmirna e identificou uma pobreza muito grande naquela igreja. Uma pobreza do que é material. Só que Jesus Cristo quis deixar bem claro para eles que eles eram ricos. E que existia entre eles, uns que blasfemavam quando se declaravam a si mesmos judeus sem serem. Eles podiam até ser no sentido biológico, no sentido genético, mas não eram no sentido de Cristo. Eles eram servos de Satanás. Eles eram sinagoga de Satanás. Eles eram habitação de Satanás, que possivelmente estivesse se referindo àquela geração de judeus também posteriores que Jesus Cristo combateu, quando eles disseram: nós temos por pai Abraão. Jesus Cristo: não, o vosso pai é o diabo e vocês querem satisfazer os desejos do coração do vosso pai, que é o diabo. Aí Jesus Cristo volta para eles dizendo: não temas as coisas que tens de sofrer. Não tenham medo. Não fiquem ansiosos. Não se sintam desamparados. Não pensem que não há um propósito, que não há algo grande, que não há algo importante acontecendo com vocês por causa da pressão, por causa do sofrimento que está por vir para vocês. Eu conheço a tribulação de vocês. Depois ele diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Aí eu me lembro também dos apóstolos, quando Pedro, muito arrogante: Senhor, jamais eu te negarei. Pode ser que todos aqui te neguem, Jesus Cristo. Diz Pedro: Satanás me pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então aí está a perseverança dos santos, na intercessão de Cristo. E Jesus Cristo está dizendo que nós não devemos temer. Se nós tememos o sofrimento, é porque fizemos do sofrimento o nosso Deus. Se nós tememos a morte, é porque fizemos da morte o nosso Deus. O único temor que devemos ter é para com o nosso Deus. Não precisamos respeitar o sofrimento, não precisamos respeitar a morte. O único respeito que devemos ter é pelo nosso Deus. E aí ele diz, que o diabo lançaria alguns na prisão e eles teriam tribulação de 10 dias. Mas Jesus Cristo recomenda: ser fiel até a morte. Seja fiel, independente se vai ficar vivo, se vai morrer. O que a gente pressupõe? É, isso. É verdade. Essa é uma doutrina essencial da igreja, a de que os nomes daqueles que Cristo tem guardado
está escrito no livro da vida, e por causa disso, por terem os nomes escritos no livro da vida, eles não vão se curvar perante a besta. Eles vão morrer, a besta vai matá-los, porém, eles não negarão o nome de Cristo, porque, na verdade, Cristo já escreveu os nomes deles no livro da vida. Assim também diz em Apocalipse. Aí ele continua: tereis tribulações de dias, sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja, né, que aparente contradição. Como assim, Senhor? Eu vou morrer para ganhar a vida? Como assim, Senhor? Eu vou morrer para ter uma coroa de vida? É isso mesmo. Para que você tenha a coroa da vida, você precisa ser fiel até a morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Então veja que interessante. O que Jesus Cristo está sempre contrapondo aqui é morte para vida. Olha, você tem medo da morte, pior será a segunda morte, que é quando será lançado no inferno. Mas só não possuem a segunda morte, só não serão condenados à segunda morte aqueles que vencerem. E quem é que vence? Aquele que é fiel até a morte, aquele que não nega o nome de Cristo. E aí nós vimos, não é, o mártir que, assim, um dos primeiros mártires da caminhada cristã, que foi Santo Inácio de Antioquia. E hoje nós vamos ver outro mártir, que é Policarpo. Ele, quase meio século depois de Inácio, em 155 depois de Cristo. Oi. Sim. Aham. É. É. Relapsa. É. Eu estou entendendo. É. Aham. Então, é importante essa tua questão, né, essa tua pergunta, até porque está dentro do que nós vamos ver na vida de Policarpo. O que foi que fez com que esses mártires se mantivessem fiéis até a morte? É lógico, foi o Espírito Santo, foi o agir do Espírito Santo, perseverando neles, por eles. Só que, como é que age o Espírito Santo no coração daquele que não teme a morte e morre, mas não nega o Senhor? Nós vamos ver um pouco em Policarpo, que viveu 155 anos após Policarpo, Inácio de Antioquia. E o que foi que fez com que ele se mantivesse fiel até o fim? Até porque Policarpo, ele era bispo de Esmirna e ele já tinha 86 anos quando ele
foi perseguido por sua fé. E aí, as declarações desses homens vai mostrando em que eles se embasavam e qual era a força deles. Se nós tivermos no nosso coração aquilo que eles declaravam, com certeza nós resistiremos como eles resistiram. Porque essa fé, essa convicção que faz com que a pessoa seja resoluto naquilo que pensa. Veja o que ele dizia, né? Quando ele não cedeu à morte. Assim, ele foi levado em uma vala muito profunda, onde tinha muitos cristãos que morreram por sua fé. E foi uma forma do imperador se compadecer um pouco da sua velhice, dando uma segunda chance a eles. E mostrou aqueles mártires, né, caveiras, pessoas já todas mortas, e perguntaram para ele, olha, é simples, é só você blasfemar, é só você maldizer o nome do seu Deus aí, de Cristo, e você sai livre. E observe a resposta dele. Como poderia eu maldizer ao rei que me salvou? Aqui está o segredo. O que é que tem no coração de alguém que é fiel até a morte? Gratidão, amor, o que Cristo fez por ele. Então Policarpo ele está dizendo, olha, eu não tenho como fazer, não tem condições. O rei que me salvou não pode merecer o meu mal dizer. Ele me salvou e eu, é o que Paulo disse também, não é? Só um morreu por todos. Logo, o amor de Cristo nos constrange. A gente fica constrangido. Quando nós amamos, o que falta é isso, né, Jamílio? E os irmãos que poderão assistir posteriormente, o que falta em nós é amor a Cristo. Não é que esses homens eram superiores a nós, mas eles só eram gratos, reconheciam o tamanho da salvação que Cristo lhes concedeu. Aí veja, esta geração de mártires nos mostra como eles conseguiram compreender o Evangelho na sua essência. Quando nós vivemos uma vida relapsa, sem morrer a cada dia, sem carregar a nossa cruz, sem ser grato o tempo todo, pelo contrário, quando a gente reclama da nossa vida, do que está acontecendo, do que estamos sofrendo, do que estamos passando, nós só fazemos isso porque nós não conhecemos o Evangelho na sua essência. O quão gracioso na nossa vida é o Evangelho. Mas veja, não é apenas nós que titubeamos diante de uma morte, diante de um sofrimento. Os homens de Deus também. Esses mártires também tiveram seus momentos de fraqueza. Lembre-se, por exemplo, de Martinho Lutero. Martinho Lutero ele estava pronto para morrer, só que antes não. Quando ele percebeu que a vida dele estava correndo risco, ele temeu. E aí ele disse, olha, me dê mais tempo para pensar numa boa resposta, para não pôr em risco nem a minha vida, nem o Evangelho de Cristo e tal. Aí foi que liberaram ele. Só que quando ele ficou à noite, ele sofreu muito. Ele se chamava de covarde. Ele dizia que o diabo estava falando no ouvido dele, acusando ele, condenando ele pela fraqueza dele, fazendo uma pressão terrível sobre ele. E aí ele, sai daqui, demônio, demônio, eu sou um covarde, eu não podia ter feito isso. E ele brigava consigo mesmo e com o demônio, né, como se realmente ele estivesse perante ele ali. Aí no outro dia, né, quando ele foi se apresentar novamente, ele já estava cheio de vigor e cheio de fé. Então não podemos também pensar, porque a minha vida, eu não consigo agradecer a Deus no momento das dificuldades, certo?
Mas entenda uma coisa, você precisa pelo menos se envergonhar dos momentos que você fracassou. Nós precisamos questionar as nossas posições, os nossos sonhos, os nossos anseios, as nossas reclamações, porque isso nos lapida, nós vamos nos aprimorando. E aí nós vamos conhecendo Cristo na sua essência, o Evangelho na sua essência. Daí nós não vamos fugir, se por acaso precisarmos passar por um martírio. Lembre-se também do apóstolo Paulo. Paulo não queria sofrimento na vida dele. E ele Senhor, tira de mim. Senhor, e reclame, reclame, reclama, pede, pede, pede. E o Senhor diz, não, Paulo, o meu poder está se aperfeiçoando nesse seu sofrimento. Aí ele diz, de boa vontade então, mas me gloriarei no sofrimento, na minha fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então a falta de compreensão do que de fato está por trás do que estamos sofrendo é que faz com que a gente fique fraco. Quando nós temos consciência do que está por trás de tudo, aí nossa fé fica forte e nós superamos o medo, convictos dessa salvação maravilhosa que Cristo nos concedeu. Mesmo ameaçados com fogo e feras, conforme aconteceu com Policarpo, os mártires se negavam a maldizer Cristo. É amor por Cristo que faz com que a gente não dê valor à própria vida, quando a vida ou negar a Cristo está em jogo. Aí a gente prefere perder a vida. Então, meus irmãos, mas é bom questionarmos: será que a nossa geração está preparada para se manter firme na fé? Caso ocorra, como nos 3 primeiros séculos da Igreja, em 161 depois de Cristo, surge o imperador Marco Aurélio, que instaurou uma perseguição feroz, mais uma vez, contra os cristãos. Para ele, os cristãos eram teimosos e supersticiosos, e as acusações não eram por crimes, mas pela obstinação cristã. Então eles foram perseguidos somente porque não abriam mão de Cristo. Era uma coisa que deixava os imperadores odiando os cristãos. Como é que eles podem amar alguém mais do que a mim dessa forma? A ponto de morrer, porque morreu para o mundo, acabou. Por mais que eles tenham algumas superstições aí, mas eles têm muito medo de morrer, porque para eles não é vantajoso morrer. Mas para o cristão é vantajoso morrer. E ainda por cima é lucro morrer, como diz o apóstolo Paulo. Havia uma viúva de um mártir, ela tinha 7 filhos. O nome dela era Felicidade. E mesmo debaixo de graves ameaças, ela não cedeu aos romanos. Mulher de fibra, mulher de amor a Cristo. É o amor que nos prende a Cristo. E nem ela, e nem os seus filhos aceitaram amaldiçoar Cristo. E a consequência foi a morte dessa mãe e dos seus 7 filhos. Mas observe, não é questão de é adulto, não, jovem, criança. Vai estar firme. Se você ama a Cristo, ainda que você diga sim, mas meu amor é falho, minha fé é pequena. Entenda, Cristo, se você pertence a Ele, Cristo vai te conceder a graça de ser fiel até a morte. Aos Filipenses, o apóstolo Paulo escreve na sua epístola que nos foi concedida a graça, não somente de crer em Jesus, mas de morrer por Jesus. Então nós precisamos ficar seguros disso, orando por isso. Senhor, o que vier, por favor, me mantenha firme.
esteja comigo. É o meu desejo ser fiel a ti até a morte, como ele requer no livro de Apocalipse. Vai falar, Éder? Tá. É, de pressão, né? É, 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 é verdade. É, 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 é. E aí é que tá. Levanta-se a questão. Se essas pessoas eram tão fortes porque elas viviam sob pressão de perseguição o tempo todo, como poderíamos exercitar a nossa fé, já que o nosso país não há esse tipo de perseguição? E aí é feito, você colocou, no nosso dia a dia, na escola, no trabalho, em casa, na rua, que seria o quê? Matando os seus desejos que são provocados pelo egoísmo, por exemplo, pelo interesse pessoal, pelo querer ouvir somente um sim, por querer ser sempre elogiado. Na hora que a gente tiver algo para fazer, que o coração, né, o desânimo, a falta de interesse surgir, é você dizer: não, Cristo, eu não queria fazer, não queria lavar os pratos que tem para lavar ali, mas por ti, Senhor, eu vou fazer, eu vou passar por cima desse comodismo meu, né, desse desejo de me acomodar, eu vou sair dessa bolha de conforto e vou fazer. Eu quero te glorificar com isso. Ah, eu não estou com vontade de ir para a igreja. Pronto, é a hora de você sacrificar o seu desejo de estar em casa ou de estar em outro lugar. Então, sempre que a gente combater os nossos desejos, mais fortes nós ficamos para problemas superiores que possam vir. Mas se tu, por exemplo, tu fala uma coisa que eu não gostei, se eu me aborrecer contigo, ficar chateado contigo, isso é como se eu quisesse apenas que as coisas corressem do meu jeito. Mas e se Cristo quis que eu enfrentasse essa dificuldade contigo, para que eu pudesse regular as minhas emoções, para que eu pudesse mandar nas minhas emoções, né? Para que eu saísse dessa mais forte? Então, o que eu precisaria fazer era: poxa, Éder falhou comigo. É chato isso. Porém, primeiro, quem sou eu para não ser rejeitado, para que ninguém fale comigo? O meu mestre foi rejeitado, falharam tanto com ele. Eu falho com o meu mestre, eu falho com outras pessoas. Quem sou eu para não aceitar que o meu irmão Éder fale comigo? Eu não sou melhor do que Cristo. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu posso falhar, inclusive, em coisas piores. Então, lutando contra esse desejo pessoal, esse interesse egoísta, nós exercitamos a nossa fé para uma perseguição maior. E aí, como passamos do horário já,
eu quero concluir dizendo, né, que nem todos os cristãos estavam prontos para o martírio, segundo a carta 177, que é a carta a Igrejas de Viena e Lyon, enviaram aos irmãos da Frígia e Ásia Menor. Cerca de 10 pessoas foram débeis e saíram do ventre da igreja como abortados, cedendo aos romanos. Que esse não seja o nosso fim, que nosso amor a Cristo seja superior ao nosso amor à própria vida, que a gente exercite, matando o nosso ego, aprendendo a aceitar as coisas quando elas não forem do jeito que esperamos, aprendendo a agradecer a Deus até nos momentos de rejeição, de sofrimento, de dificuldade. E com a morte de Marco Aurélio, em 180, a Igreja Cristã aproveita de um breve momento de tranquilidade. E aí, meus irmãos, vamos nos manter firmes diante das nossas lutas. Jamile, encerra com a oração. Ok, estou esperando, meus cortes. Amém. Então, querido presbítero, querida filha, até a próxima sexta, se Deus quiser. Tchau, Edeis. Obrigadão. Tchau, Miles.